é quando você sabe que tem aquilo dentro de você. E por isso que eu falo tanto da criança. Segundo Freud, tudo acontece conosco na nossa infância, dos nossos 0 a 12 anos. Então, dos 0 aos 6 anos, toda criança, ela nasce bissexual. Nossa, Paula, que bobagem é essa? Toda criança, ela nasce e ela precisa da castração, que a gente chama, né? Que isso acontece no Édipo e depois de 6 anos tem o declínio. Então, o que é isso, né? Na nossa linguagem formal. Toda criança, ela não sabe sobre sexualidade, até os seus 6 anos ela começa a descobrir. A menina descobrir que ela não tem o órgão genital do menino, o menino da menina, então aonde acontece esse declínio, porque o menino desapaixona pela mãe, a menina pelo pai, então começa esse descobrimento enquanto criança, né? E quando que vai isso? Do 0 aos 6 anos. Então, 6 anos a criança já começa a saber sobre sexualidade, sobre que a menina ela desapaixona pelo pai e ela começa a ver, dar o lugar do pai para a mãe, e o menino, mesma coisa em relação à mãe. Um livro que eu quero indicar aqui é O Ciclo da Autossabotagem, que fala muito sobre isso, né? Sobre essa geração de geração que vem, né? Quem somos os pais narcisistas é porque foram criados também por pais narcisistas. Vós, Paula, avós também. Paula, o que é esse narcisista? Quando a gente se ama demais, a gente só olha pra gente. Então a gente carrega aquele egoísmo, né? Tóxico, né? Porque é um egoísmo racional que eu vou explicar logo adiante, que é muito favorável a nós e precisa, é necessário a gente viver. Porque aqui a gente tá falando de autoestima, e autoestima é quando a gente olha pra gente, né? Quando a gente reconhece esse poder, essa segurança, e tira de perto da gente essa vulnerabilidade de achar que sempre o outro é melhor. Mas eu queria levar uma reflexão agora. Pensa aí comigo rapidinho, 3 pessoas da sua família, é meio que uma dinâmica assim, né? Se eu falasse pra você, pensa agora e 3 pessoas com quem você pensaria na sua família, se fosse pra mencionar. Ai, Paulo, eu vou mencionar XYZ. Não precisa nem falar nada, colocar aqui, não, mas só pensa. E aí eu quero te perguntar, quem que foi a primeira pessoa que você pensou? Sua mãe, seu pai, seu irmão? Eu queria te dizer que a primeira pessoa que você deve pensar é você. Se você não pensou em você, você não existe. E é isso que acontece. De 100% das vezes que eu faço essa pergunta para mentoradas ou para alguma pessoa, já fiz em palestra, ela sempre fala, nossa, pensei na minha mãe, pensei no meu filho, pensei... É sempre em qualquer pessoa, menos na gente. Então quer dizer que você não existe. Pasme, né? A gente fala isso porque a gente sempre está condicionado, e nós fomos condicionados enquanto criança a sempre pensar no outro primeiro. Até esses dias eu estava na mesa, a Vanessa chegou e a Alice estava na mesa, né? Minha sobrinha tem 6 anos. A Alice chegou e falou assim, a Vanessa falou, onde tem xícara, né? A Alice tirou a xícara dela e deu pra Vanessa. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, e você vai tomar com o que agora? Aí ela falou assim, mas eu dei a minha pra ela. Falei, isso não pode. Você não pode dar a sua pro outro ficar sem você tomar. Você precisa ficar com a sua pra você e ela pega a outra pra ela. Então não pode fazer isso, tá? Sempre olha pra você primeiro pra depois você dar pro outro. Nossa, Paulo, mas você tá ensinando uma criança a ser egoísta? Não, tá? Lembrando que egoísmo pra mim tem 2 vertentes, o racional e o tóxico. E aí, neste caso, e isso eu aprendi com a Ayn Rand, e principalmente quando a gente fala muito dessa construção de autoestima. E aí, quando que você está condicionando a criança? Porque nós somos condicionados a isso, sempre dividir o que é nosso, sempre dar para o outro. Quiçá tirar da gente e dar para o outro inteiro. Não, a gente tem que condicionar aquilo que é meu. Tanto é que todas as vezes que a gente vai pro avião, né, vai pegar um voo, eles falam, primeiro você coloca a máscara em você e depois você ajuda o outro. Então, toda vez que vem essa fala pra mim no voo, eu lembro da autoestima. As pessoas normalmente fazem o quê? Sempre se doa pro outro, tira a roupa dela e coloca pro outro, na grande maioria, tá? Nós somos condicionados e crescemos aprendendo com isso. Isso já é uma base de destruição da nossa autoestima enquanto criança, enquanto na nossa infância. E olha só como a criança às vezes está condicionada em partilhar, em dar, em doar, em tirar o seu e dar pro outro. Isso é muito importante ensinar pra criança. Primeiro pra você, depois pro outro, tá? Então, mas eu quero isso aqui, tem que dividir. Não, a criança não tem que dividir as coisas nessa proporção. Primeiro é dela e o outro, a mãe resolve com ela. Mas aí a criança não tem de jeito nenhum. Tudo bem, aí a gente vem depois numa segunda condição de partilhamento. Mas em primeiro a criança tem que ser condicionada. A primeira ela olhar pra si, pra depois olhar pro outro. Então, quando eu te faço uma pergunta, ou quando alguém fizer uma pergunta, pensa em 3 pessoas. Você pode sim colocar você. Isso não é egoísmo, isso não é arrogância. Você sim deve sempre se colocar adiante, porque você já vai estar fazendo uma base no seu inconsciente de construção de autoestima, mostrando que sim, você vem à frente, porque você primeiro precisa cuidar de você para você olhar para o outro. Uma mãe, normalmente, ela se anula para viver a vida pelos filhos, né? Ela acaba deixando de viver sua vida para passar a ser mãe, dona de casa, esposa, e aí ela não tem tempo para ela. Tanto que eu fiz um exercício, né, que chama Fiz por Mim,
E o quanto de mulheres que participaram desse exercício e falou assim, fazia muito tempo que eu não fazia minhas unhas, fazia muito tempo que eu não conseguia olhar pra mim, que eu não ia no salão de cabeleireiro, que eu não conseguia fazer uma escova no cabelo. Por quê? Porque deixa de ver. Aí o que acontece? A gente precisa ser preditivos. O que é isso, Paula? A criança cresce, entra pra uma fase de segunda infância, 12 anos, adolescência, aí entra pra uma fase sai da sua fase de criança, entra pra sua adolescência pra sua fase de jovem adulto. E aí, ganha suas asas e vai voar. E a mãe fica lá toda melancólica, porque o filho abandonou, porque o filho deixou. Mas eu deixei a minha infância quando fui mãe, eu passei a infância toda cuidando e agora vem, me deixa, não vem me visitar. E aí não é um problema nosso, né? A gente precisa analisar e olhar para essa circunstância como a mãe, né? Aí vem aquela síndrome do ninho vazio, que eu falei numa outra live. A mãe, ela tem que se cuidar isso e ela tem que comportar e não colocar essa carga e sobrecarga sobre o filho, né? O filho, ele veio, nasceu pro mundo pra gente deixar ele voar. Mas se você não condicionar isso na sua infância, isso não vai acontecer quando crescer, né? Além de você sofrer, você ainda atrofia a fase adulta do seu filho, né? Trazendo aí mais dificuldade para ele conseguir lidar com frustrações, com ganhos e com perdas, tá? Eu quero falar agora das 7 dificuldades das pessoas que não possuem autoestima, né? Primeira delas, eu vou falar brevemente e eu entro um pouquinho mais a fundo em seguida. Dificuldade de falar não. Tanto é que eu queria até fazer uma live a respeito disso, sobre como falar não. Por que falar não? Eu sou uma pessoa que eu costumo limitar bastante as pessoas, né? Então tá, Paula, pode fazer isso pra mim, agora não vai rolar. Pode ser depois? Isso se eu realmente puder fazer depois. Senão eu falo, olha, o caminho é XYZ, eu não vou poder fazer pra você, faça pra você mesmo. Ou então Paula, eu preciso falar com você agora não vai dar. Posso te ligar daqui a pouco? E muitas das vezes, a pessoa, às vezes, com medo de falar não, ela acaba fazendo o quê? Recusando ligação, ou não atendendo, e fica meio que fugindo. Ai, não posso falar não. Não, a gente precisa ser conciso quando a gente fala. Não posso falar agora, não posso fazer agora. Infelizmente, eu tô com bastante tarefa. É mais difícil ainda quando a gente vai falar isso principalmente pro nosso ambiente familiar, né? Mas é necessário para uma saúde emocional nossa. Então, uma das características, né, dessas 7 dificuldades de uma pessoa que possui baixa autoestima é a dificuldade de falar não. Segunda dificuldade aí, o medo de ser rejeitado. Ela fica o tempo todo com medo de ser rejeitado, achando que não pode, se de repente recusar um pedido, não vai deixar de participar daquele grupo. Inclusive, isso tem total a ver com a compulsão, tá? Compulsão, seja de compulsão alimentar, compulsão por drogas lícitas, drogas ilícitas, eu vou falar um pouquinho mais a fundo ali. A pessoa que ela tem medo de ser rejeitado, ela aceita qualquer coisa, né? Mas eu só não aceito ser rejeitado. Então essa é uma segunda dificuldade aí para uma pessoa que possui sua baixa autoestima. A terceira, necessidade de aceitação. Também faço qualquer negócio para me ser aceito num grupo social. Também faço qualquer negócio, preciso postar que eu sou feliz, que eu sou amada, que eu sou XYZ, para que as pessoas cheguem na minha rede social e prestem atenção e percebem que eu sou uma pessoa do bem e que eu sou isso, mas no fundo, a minha baixa autoestima está realmente no último nível e eu quero ter essa necessidade de aceitação. Primeiro de tudo, essa necessidade de aceitação, ela vem do nosso interior, tá? Então isso reverbera primeiro em nós, para depois passar isso para o outro, né? Para eu passar essa imagem. Afinal de contas, a gente faz muita projeção, que é um mecanismo de defesa também, né? De projetar no outro, de olhar para o outro, de querer fazer esse comparativo com o outro. O tempo todo a gente faz a projeção. Ai, fulana é fofoqueira, eu não falo dela, eu falo de mim. Ai, mas fulana não consegue, é preguiçosa. Fala e não faz, eu não falo do outro, eu falo de mim. Ai, mas fulano, nossa, já falei pra ele que precisa mudar esse comportamento. Eu não falo do comportamento do outro, eu falo do meu comportamento. Então é o tempo todo a gente reverberando no outro aquilo que é nosso, aquilo que pertence a mim, tem esse pertencimento. Entra uma terceira dificuldade. A quarta dificuldade, insegurança, né? Eu vou abordar um pouquinho mais além ali. O que é essa insegurança, como que ela funciona, como que a pessoa que possui baixa autoestima tem essas atitudes e como que ela demonstra. Bom, insegurança, por isso que eu sempre falo, não tem como uma pessoa ter uma autoestima elevada e ter baixa insegurança, tá atrelado, tá? A pessoa que tem insegurança possui baixa autoestima. Ela é insegura no trabalho, fica insegura com roupa, sempre quer levar a amiga pra vestir, ver se tem essa aprovação, nunca consegue sair sozinha, não gosta de sair sozinha, jamais viajar sozinha, preciso da validação de qualquer pessoa que eu confie ou até mesmo que eu não confie. Vai para uma loja de roupa, se a vendedora fala, não gostei, mas eu gostei.
É difícil a pessoa que bate com esse questionamento de frente ou até mesmo falar, não, mas eu vou levar mesmo assim porque eu achei que ficou legal. Porque ela já fica, nossa, mas o que será? O que você não gostou? Né? Se auto-questionando e questionando também o outro, muitas das vezes, o porquê, né? Às vezes mentalmente, por que será que ela não gostou? O que eu tô? Será que eu tô magra? Será que eu tô gorda? Enfim, é esses auto-questionamentos. A quinta dificuldade é a ausência de convicção nas coisas da vida. Por exemplo, validação dos outros. Eu preciso da validação. Eu estou convicta de que esse colar é lindo, maravilhoso, ele ficou super bem em mim porque ele trouxe direcionamento. Aí eu chego alguém e falo assim, ó, esse colar ficou legal. Não, ele te engordou. Não tá legal, a cor não caiu legal, sua pele tá muito branca. E eu já vou lá. Você, não, mas eu vou com ele mesmo assim. Quando eu coloco o pé assim na porta de casa, não, acho que eu vou tirar esse colar, parece que não ficou legal mesmo. Eu começo a enxergar isso. Então eu estava convicta de que isso era bom pra mim, mas chega o outro, fala, inclusive sobre relacionamento, sobre minha vida, o que eu devo fazer, qual a direção que eu devo tomar, baseado no conselho que ela tem da vida dela e não baseada naquilo que eu sou, né? Porque conselho de vida, na verdade, é experiências vividas. Então a experiência que o outro teve pode ser péssima e aqui a mesma pessoa tem a mesma experiência maravilhosa e aqui a mesma experiência, porém péssima. Aquele vai te aconselhar para que você não faça e aquele que teve uma experiência boa vai te aconselhar para que você faça. E ambas viveram a experiência. Então conselhos são experiências vividas e não intuição, tá? Na sexta dificuldade a gente entra aí com carência afetiva. Então, por ser carente, eu me relaciono com o abusador. Por ser carente, eu aceito qualquer migalhas. Por ser carente, eu acho que o outro pode falar comigo de qualquer jeito e depois vir me agradar. E a carência afetiva também tem total ligação com a infância. Então, todas as características que eu tô falando vêm da nossa primeira e da nossa segunda infância. E aí, tudo isso tem ligação com o nosso passado. A sétima característica e dificuldade é a vaidade. E aí esse que é interessante, fulana é muito vaidosa, nossa, deve estar com a autoestima extremamente elevada. Menos é mais em algumas circunstâncias, tá? Não leve ao pé da letra tudo que eu tô falando, tipo, menos é mais, então eu não preciso me arrumar. Não, não é isso, né? Lembrando que aqui nós estamos jogando um contexto. Então, se eu me arrumo e eu preciso da validação do outro, eu tenho aí uma circunstâncias para baixa autoestima. Não, mas aí eu me sinto carente, eu não vou para esse lugar sozinha se não for... Aí tem uma baixa autoestima, uma baixa autoestima. Então aqui nós falamos de um contexto. Então quando eu falo assim, as pessoas que... vaidade, as pessoas que não conseguem ter capacidade de ser quem elas são. Eu preciso me vestir por uma capa. Eu preciso pôr essa capa para me sentir bem. Então, se a pessoa que eu confio vai lá e fala para mim assim, nossa, fica linda com aquela roupa. Eu passo a usar aquela roupa, postar como se estivesse linda, maravilhosa. Então, lembrando, gente, porque o Instagram, ele engana demais as pessoas, né? A gente acha, às vezes, pelo Instagram que a pessoa... Eu mesma sei por quê. Eu conheço várias pessoas que chegam até mim falando, Paula, eu tô sofrendo com XYZ, até mesmo mentoradas minhas, que às vezes eu vejo postando foto ali, e aí quando eu tenho essa relação de mentoria e mentorada, eu puxo a orelha delas para que não caia nesse mundo de fantasia, né? Então fica postando o tempo todo felicidade, o tempo todo brinde, celebração. Temos que celebrar quando de fato nós podemos celebrar. Lembrando que a nossa vida aqui é um eletrocardiograma, né? Ela tem que estar em altos e baixos, senão você não vive uma vida, você é anormal. Se nós vivemos uma vida reta, estagnada, né? Nessa zona de conforto, também tem alguma patologia aí. A gente precisa olhar também para essa estagnação. Então, quando a gente fala sobre essa questão da vaidade, que eu puxo a orelha, cuidado, porque senão você tem duas personalidades que estão habitando em você. A personalidade do Instagram e a personalidade da sua vida real. E aí você se vive e se confunde para esses dois meios. Mas eu vou lá e posto, aí daqui a pouco eu tô vivendo isso, começa a entrar em conflito dentro de você, te levando ainda para mais baixa autoestima, para mais insegurança, para mais carência afetiva, com mais vulnerabilidade, para um relacionamento abusivo. Então tem que tomar cuidado, tá? Eu falo que as pessoas aqui na internet, nós mesmos, estamos carentes de autenticidade e veracidade. A gente precisa ser mais verdadeiro, principalmente conosco, precisa sermos mais honestos conosco. Então, prestar bastante atenção nisso para você não cair nesse mundo de fantasia, né? E sempre olhar para a vida do outro. A vida do outro é dele, deixa com ele, tá? Se ele vive ou não, esquece isso, não existe casamento perfeito, né? Aí o Gustavo Lima e a Andressa Suíta veio e esfregou na cara de todo mundo que tinha como eles como casal exemplo, né? Eu queria ter aquela vida que eles tinham. Hoje, Instagram, jamais que Instagram hoje me mostra... Me ilude, né, de eu olhar aquele casal e falar isso, eu já vi que eu sou solteira.
E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, Paulo, tô querendo tanto namorar, se casar, menina, ter filhos. Eu acho que isso é tão natural do ser humano, né? Você não procura, você não busca, você não joga essa responsabilidade de felicidade pro outro. Isso acontece, vem pra uma soma. Mas a gente só tem essa noção, né? Quando a gente tem a gente sente, né, que a nossa segurança, a nossa autoestima, a nossa confiança, a gente sabe que isso primeiro tá com a gente, para depois vir com o outro. Então, quando a gente deposita essa grande expectativa no outro, a frustração é muito certa. A frustração é um caminho mais largo para uma ansiedade, uma vida ansiosa, e aí cai de repente para uma vida, para quem leva essa vida ansiosa há muito tempo, pode criar doenças autoimunes, né? Hoje a medicina está se rendendo, né, para psicologia, com os estudos da psicologia, que as doenças autoimunes, ela vêm de pensamentos negativos. Pensamentos negativos geram células negativas. Células negativas matam essas células positivas, né? Que aí traz essas doenças autoimunes. Dor de estômago que não tem causa. Às vezes nasce herpes, assim, a pessoa vê que é do sistema nervoso. Feridas na língua. Então, essas doenças autoimunes, hoje a medicina está se rendendo, porque vem de pessoas normalmente mais pessimistas. E uma outra coisa também, o que eu quero dizer aqui é que pessoas que têm o CA, né, câncer, principalmente pessoas que sofrem infartos, elas são pessoas angustiadas. Paula, aqui são pessoas angustiadas, magoadas. Lembra que eu já falei aqui que a mágoa é mãe da raiva? Pessoas que guardam, internalizam muito isso pra você, não perdoa o outro, fica achando que às vezes nem aconteceu, o outro nem sabe o que tá acontecendo. Mas a gente tá ali, guardando aquela raiva, aquela mágoa, e são pessoas... Isso é estudo, tá? Então, se você tiver dúvida de alguma coisa que eu tô falando aqui, acha que é um achismo, uma doideira minha, vai buscar mais a fundo isso que vocês vão encontrar essas respostas. Pessoas que possuem são mais angustiadas, mas tem pessoas que têm esse perfil de expor, falar muito, mas ainda assim guarda pra ela, porque essas pessoas normalmente elas expõem, falam demais para aquelas pessoas que não deveriam, que não vai contribuir em nada. Então, sendo assim, aquilo que eu deveria expor de fato na hora certa, no momento certo, onde vai me trazer uma resolução, eu guardo pra mim. Ou seja, a minha angústia, a minha mágoa, a minha raiva, ela não vai sair, né, de uma maneira que eu possa perdoar, que eu possa ver em paz. Ela sempre vai me acompanhar toda vez que eu deitar. Então, quando eu até falei aqui, né, sobre a vaidade, é uma característica muito comum de quem possui essa baixa autoestima. Pessoas que fazem muito, né, entrou muito numa era de harmonização, virou uma carne de vaca, digamos assim. A pessoa mexe demais no rosto, faz muito botox e ela não consegue se achar bonita, né? A Gretchen aí, por exemplo, né, que a gente vê que deformou. E tem, dentre outras pessoas. Quando a pessoa entra para isso, ela entra com uma plastificação. Ela não consegue, ela olha no espelho, ela se vê realmente uma pessoa normal. Você olha pra falar, nossa, tá feio, né? E o que eu mais acho absurdo é que ainda as pessoas vão lá no Instagram e vai lá e comenta, né? Ou projeção, né? Vai lá e fala pro outro, nossa, fulano tá feio. Ela não tá falando do fulano, ela tá falando dela. Porque a gente vê o outro como um espelho, né? Então, quando eu vou falar da vida do outro, eu não tô falando da vida do outro, tô falando da minha. Então, quando eu vou lá e falo com uma pessoa que tá vivendo uma doença, tá? Isso é patológico. O outro tá lá, né, na sua plastificação, tentando ser mais bonito, tentando buscar autoestima no externo. A autoestima não vem do externo. Eu posso ter uma Lamborghini, eu posso estar maravilhosa de corpo, linda. Eu conheço meninas que são extremamente lindas, modelos. Você olha e fala, Paula, não tem um defeito. E tá com a autoestima no ralo, sendo sujeitas. Bom, vocês veem isso na internet o tempo todo. Sendo sujeitas a relacionamentos abusivos, apanhando de marido, sofrendo violência doméstica. Enfim, por quê? Porque a autoestima é construção interna, não externa, não vem do externo. Então, eu falo assim que as pessoas investem em bolsa cara, em roupa caríssima, em carros caríssimos, mas não investem na sua saúde emocional, não buscam autoconhecimento.